Band News FM, uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Jornal Jangadeiro. Debate. Agora 10 horas 5 minutos. Quando se fala em regulação das redes sociais, ou um tema mais antigo ainda, que é a regulação dos meios de comunicação, né? Sempre vem um debate acerca da linha tênue aí que divide a manifestação de opiniões, posições válidas, também dos crimes de ódio, né? Até que ponto vai a liberdade de expressão. No cenário em que quase 100% dos smartphones brasileiros têm instalado o aplicativo WhatsApp, o país tem 148 milhões de usuários do Facebook, 105 milhões no YouTube, alguns milhões também no Instagram, Twitter. O acesso às redes sociais é um dado aí que não pode ser ignorado, né, dos debates. Mais uma vez, o ministro da Justiça, Flávio Dino, voltou a defender aí a regulação das redes sociais no Brasil. Na verdade, após as manifestações do dia 8 de janeiro, o debate tomou corpo aí mais uma vez. De acordo com o ministro Flávio Dino, as redes sociais são como a energia nuclear, né, que fazem bem e mal ao mesmo tempo, né? A intenção do governo é lançar, dentro desse projeto chamado PL das Fake News, né, no Congresso Nacional, pacotes aí de moderação de conteúdo nas redes. A aprovação do projeto é defendida por integrantes do governo Lula sob o argumento de coibir a disseminação de conteúdos que representem ameaças às instituições democráticas. Especialistas contrários ao tema acreditam que é uma medida de controle estatal das redes, censura prévia. Como então proteger a liberdade de expressão, né? Tentativa de moderar conteúdo não abre, então, porta para a censura prévia? É o que nós vamos debater hoje com a presença de Djalma Pinto. Ele é advogado, mestre em ciência política. Vitor Duriga, coordenador de relações institucionais do Instituto Vero, membro da coalizão Direitos da Rede. Claro, a participação de você, ouvinte, internauta, que acompanha o JJ Debate pela 101.7, YouTube, Facebook, Twitter do Jornal Jangadeiro. Você também pode enviar perguntas, comentários pelo 981543814, no chat do YouTube do Jornal Jangadeiro também. Queria desejar bom dia aí para os nossos convidados. Bom dia, Djalma. Bom dia, Yuri. Bom dia, Vitor. Bom dia, Yuri. Bom dia, Djalma. Olha, eu queria começar a pergunta básica, né? Regulação das redes, né? É uma boa ideia? Começar com você, Vitor. Vamos lá. É uma boa pergunta. Eu acho que a gente tem que dar um passinho antes e pensar que o modelo de redes sociais, das plataformas, ela se difere da imprensa, né? Então, redes sociais, plataformas, não é imprensa. Então, quando a gente fala de regulação de redes sociais, de plataformas digitais, é diferente da gente estar falando de regulação de mídia, de imprensa, etc. Essa é uma primeira diferenciação. Uma segunda é a gente entender se o modelo que a gente compreende das redes sociais, das plataformas, é um modelo que vem aí de aproximadamente 20 anos, mas na última década ficou muito consolidado, de modelo majoritariamente autorregulatório, onde essas plataformas, essas empresas se autorregulam com regras próprias. E aí a gente observou na metade da década passada, a partir de 2014, 15, 16, crises em cima desse modelo de negócio. Estamos falando aqui de um modelo de negócio, né? Crises como o Cambridge Analytica, aqueles vazamentos de dados gigantes lá nas eleições norte-americanas, o Brexit, a crise que teve no Myanmar com relação à violação de direitos humanos de uma minoria religiosa, crise da infodemia durante a pandemia do coronavírus, etc. Então, o que se debate é como resolver esses problemas, considerando que esse modelo de autorregulação se encontra em crise e esgotado. Então, a decisão é se nós vamos regular plataformas de mídias sociais, sim ou não, e como regular essas plataformas. E, na minha opinião, sim, nós temos que regular essas plataformas, esses serviços de redes sociais, mensagerias privadas, buscadores. A questão é como fazer isso, né? O leque de desenho regulatório é extremamente amplo. Entendi. Djalma, por favor. Esse é um tema muito delicado,
Porque a maior conquista da civilização foi exatamente a liberdade de pensamento. A humanidade venceu o rigor das religiões, o rigor dos regimes autoritários. E a grande conquista foi exatamente a liberdade de pensamento. O que é a liberdade de pensamento? Não é aquela liberdade que o escravo tinha. O escravo tinha liberdade de pensamento, mas ele só podia pensar para ele. A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, ela tem a conotação de você poder dizer aquilo que você pensa para os outros. Isso é uma garantia constitucional, está consagrada na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Qual é o limite dessa liberdade de expressão? É no momento que você abusa desse direito e causa danos aos outros. Então, esse é o ponto. Até que ponto você comete o chamado abuso, comete a ilicitude. No nosso ordenamento jurídico, nós já temos sanções, o que é mais importante, punição pecuniária. O que se percebe, na realidade, é que a nossa civilização ainda não está educada para viver o mundo cibernético, que é uma inovação que as gerações passadas não tiveram. O que é que nós precisamos, enfim? Fazer um debate sincero, um despido de paixões políticas, para que possamos, se for o caso, aprimorar, que nós temos o Marco Civil da Internet de 2014. Esse marco passou 7 anos sendo debatido, amplamente debatido por toda a sociedade. Uma vez transformado em lei, esse produto legislativo brasileiro foi exaltado na Europa. Precisamos, se for o caso, dar pequenos retoques, sempre levando em consideração que a liberdade de expressão é inegociável e é a maior conquista da humanidade no século XX e que ela é incompatível com regimes autoritários. Você não quer ser criticado como homem público, atue sempre dentro dos preceitos que a Constituição determina: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quem está na vida pública ou privada, realmente, com essa rede social descontrolada até certo ponto, pode se sujeitar à crítica. Como é que o direito reage a isso? Exigindo reparação de dano àquele inconsequente que abusa do direito de expressão. Então seria, hoje, então, atualmente já teria esses mecanismos de moderação, né? Só lembrando aqui, hoje as redes sociais já contam com alguns mecanismos, né? As Big Techs já contam com mecanismos, bloqueiam, por exemplo, alguns discursos de ódio, ou, por exemplo, conteúdo relacionado à pedofilia, por exemplo. Essa moderação já não bastaria, né? A moderação exercida pelas empresas proprietárias das redes sociais já não seria criteriosa? Queria que vocês pudessem também fazer uma avaliação nesse sentido. Voltar para o Vitor, por favor. Olá, concordo bastante com a fala do Djalma, plenamente. Assim, qualquer discussão que é feita dentro de um Estado democrático de direito tem que levar em conta a proteção da liberdade de expressão, a liberdade de informação, de acesso à informação, plenamente. E o Marco Civil da Internet, de fato, foi mesmo uma norma brasileira que foi muito tempo debatida. Ativistas da internet no Brasil participaram ativamente. Foi, inclusive, um processo de tramitação legislativa com uma alta participação da sociedade civil organizada, e é muito elogiado, de fato, internacionalmente, e é defendida fortemente pela sociedade civil brasileira, que trabalha com direitos digitais, como é o nosso caso, como é o meu caso, como é o caso da Coalizão de Direitos na Rede. E eu acho que esse debate de regulação de plataformas tem que ser diferenciado, é que ele é um debate de regulação do serviço das plataformas. Em nenhum momento o debate entra no que é verdadeiro ou não. Trazendo aqui um exemplo para o caso concreto brasileiro, né? O debate grande sobre regulação de plataformas no Brasil esteve, até pelo menos o presente momento, envolvido em torno do PL 2630, que foi o PL que você mencionou, Yuri, que tem o apelido de PL das fake news. Né? No PL das fake news, por exemplo, não há
em nenhum momento uma conceituação do que é fake news, porque não entra nesse tema, não fala o que é verdade, o projeto de lei não diz o que é verdade, o que é mentira. Quem consegue dizer isso é, como o Djalma propriamente disse, é a justiça, é o direito brasileiro, são as normas, a Constituição, etc. E quem resolve isso é o judiciário. Esse, inclusive, é o modelo de responsabilização dos intermediários que nós temos hoje. As plataformas são consideradas intermediárias, porque elas intermediam os conteúdos que os usuários colocam para outros usuários. Então, ela é um intermediário de circulação de conteúdos de informação. Ela não faz um editorial, ela não é uma imprensa sobre o assunto, né? Então, ali a informação circula livremente, fazendo uma intermediação de terceiros e entre outros terceiros, né? Usuários e usuários. E essa responsabilização, a moderação de conteúdo das plataformas hoje, como você mesmo trouxe, já tem mecanismos, e o que o Marco Civil da Internet fala é o seguinte, que as plataformas elas só vão ser responsabilizadas caso haja uma decisão judicial e as plataformas descumpram essa decisão judicial, pedindo, por exemplo, para remover um conteúdo das redes sociais. Além disso, as plataformas têm uma faculdade, ou seja, elas podem escolher como moderar um conteúdo de acordo com os próprios serviços. Como eu estava falando primeiro, são modelos de negócio. Então, uma plataforma que é mais focada em fotos, ela faz uma moderação de conteúdo que se adeque mais ao serviço que ela própria faz para entregar para os seus consumidores, né? Então, fotos, vídeos curtos, textos, etc. Então, essa moderação de conteúdo, ela vai nesse sentido. O que se discute é, isso é suficiente ou não? A questão é, as plataformas elas estão entregando o que elas prometem? Muitas vezes a gente tem uma opacidade muito grande com relação aos próprios serviços. A gente não entende como os algoritmos funcionam, então fica toda uma discussão em torno do algoritmo sem a gente saber o que são os algoritmos de tais plataformas, quais são os usuários, quantos são os usuários. A gente não tem números fechados de quantos são usuários brasileiros, por exemplo, das plataformas. A gente não sabe como é feita essa moderação de conteúdo. Então, a regulação de plataforma pode, por exemplo, mirar questões de transparência. Queremos entender melhor como esses serviços funcionam, dadas essas crises, a gente, população, governos, órgãos reguladores, precisamos entender melhor como funcionam essas plataformas. Então, a gente precisa entender qual é a regulação. Um primeiro passo é entender se a gente quer regular sim ou não. Eu acho que esse passo, internacionalmente, está se encaminhando para o sim, né? Uma convergência para o sim. Agora, entender como a gente quer regular essas plataformas. Entendi. Doutor Djalma. Esse tema da regulação das plataformas precisa envolver gente de diversos segmentos da sociedade, especialistas no tema, diversas áreas e, sobretudo, essa busca da neutralidade, levar em consideração o interesse público, o interesse coletivo como preponderante, preservando a neutralidade e também preservando a privacidade. São os vetores que todo legislador de boa-fé deve pautar a sua linha de normatização. Eu acredito que se nós compormos as bancadas na Câmara e no Senado com a participação efetiva de todos os segmentos da sociedade, nós poderemos produzir uma norma, se for o caso, que atenda a essas exigências de neutralidade, de privacidade, de evitar os abusos. E o que eu acho mais importante é a certeza da sanção. Aqueles que infringem, que cometem, por exemplo, fake news, praticam fake news, inclusive já há até uma disseminação dentro da sociedade, no sentido de repelir aqueles internautas, aqueles usuários da rede, que se utilizam frequentemente de fake news. Eles mesmos já são excluídos pelos demais seguidores. Antigamente ninguém tinha ainda uma ideia da nocividade da fake news, mas na verdade se trata de um verdadeiro estelionato, principalmente no processo eleitoral. Quem se utiliza de fake news no processo eleitoral comete fraude, que deve ser implacavelmente punida e deve ensejar, inclusive, a exclusão da participação na representação popular. Por quê? Porque engana.
a fake news nada mais é, no processo eleitoral, do que um estelionato. E, por outro lado, você tem que levar em consideração também o conceito de fake news. Por quê? Porque quando o candidato a prefeito, a governador, a presidente, quando ele vai apresentar o pedido de registro na Justiça Eleitoral, ele tem que encaminhar a sua proposta de governo, o que ele pretende fazer caso ele seja eleito. Uma vez eleito, ele não cumpre nenhuma daquelas promessas que foi apresentada ao eleitorado, ele está cometendo, na prática, uma fake news. Então, esse tema realmente precisa envolver toda a classe política, precisa de uma educação para a cidadania, uma educação para usufruir aquilo que a internet propicia de melhor, esse grande avanço que ela representou na civilização. Então, na minha avaliação, quais são os pontos que devem ser abordados? A sociedade deve pautá-los e o Congresso, com a participação de toda a comunidade científica, de todos os especialistas e das pessoas interessadas, devem avaliar realmente quais são as providências, quais são os mecanismos que são necessários para nós aprimorarmos a nossa convivência social, a partir da premissa de que nós devemos buscar a harmonia, a paz e a prosperidade na nossa sociedade, porque nós somos integrantes dela e devemos propiciar o melhor para as gerações que virão. Quando você fala sobre essa questão da neutralidade, participação de diversos setores da sociedade, né, a gente sempre remete, né, embora os debates sejam no campo político, né, no Congresso principalmente, mas quando tem um envolvimento político, né, o cidadão, a gente sempre fica com aquele receio, né, de pensar se o projeto, quando é feito por um grupo X ou um grupo Y, o projeto não quer blindar tal grupo, né? Será que não quer blindar o político? Por exemplo, trazendo como exemplo a PL das fake news. O que interpretar como, por exemplo, ofensa a grupo político? Mas porque pode ser, até que ponto, né, poderia ser a liberdade de expressão, vamos dizer assim, entre aspas, né? Como evitar, por exemplo, que a liberdade de expressão seja prejudicada e ao mesmo tempo pensando nessa questão, né, de não blindar também os políticos das críticas, né? Vou começar com o Vitor. Oi, Yuri, boa pergunta. Eu acho que tem muitas camadas na sua pergunta. Eu vou tentar dividir para ficar organizado aqui a minha resposta. Eu acho que a primeira questão é com relação aos limites da liberdade de expressão, tendo como exemplo o PL das fake news, PL 2630 de 2020. O texto atual dele não trata disso, ele não traz limites para a liberdade de expressão, nada. Posso dar exemplos do que ele trata, né? Entrando no mérito dele, ele trata dos serviços em si, né? Então, por exemplo, o que as plataformas têm que apresentar nos seus relatórios de transparência. Ela traz, o PL 2630, inclusive, um rol de direitos dos usuários. Por quê? Qual que é o sentido disso? Enfrentar os abusos das plataformas. Então, por exemplo, quando a plataforma retira um conteúdo sem explicação nenhuma, isso é uma violação ou não? Então, o PL 2630 traz, a plataforma, você pode retirar um conteúdo de algum usuário, mas você tem que justificar isso. Você tem que dar uma justificativa para o usuário, e essa justificativa tem que ser explícita, tem que estar dentro dos seus termos de uso, ou tem que ser com base em uma legislação nacional, etc. Então, assim, a regulação de plataforma não traz esse é o limite da liberdade de expressão. Não, isso aí a gente tem nas outras normas, norma constitucional, etc. Então, o PL 2630 traz direitos e deveres das plataformas digitais como um serviço para os usuários e garante a esses usuários esses direitos. Esse é um primeiro ponto. Considerando o debate sobre regulação de plataformas, é sempre essencial considerar que nós vivemos num Estado democrático de direito e toda discussão, não só de regulação de plataformas, mas toda discussão que acontece no Congresso Nacional, dentro de um governo, tem que se pautar por direitos fundamentais, direitos humanos, direitos democráticos, como o Djalma trouxe, a privacidade sempre tem que ser levada em conta, inclusive no PL 2630 há artigos contra abuso para a utilização de dados pessoais, em consonância com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Tem que ser levada a neutralidade da rede, claro, como também está exposto no nosso Marco Civil da Internet.
a liberdade de expressão, etc. E considerando que nós vivemos no Estado Democrático de Direito, o debate sobre regulação de plataformas no Brasil também precisa ser multissetorial, assim também como o Djalma trouxe. É preciso ouvir a academia, é preciso ouvir a sociedade civil, é preciso ouvir membros do governo, instituições governamentais, órgãos reguladores, e é preciso ouvir também o setor privado. É preciso chamar essas empresas para que elas sejam ouvidas, coloquem os pontos delas, expliquem para o debate o que seja necessário para esse debate acontecer. Então, eu acho que isso são pontos extremamente importantes. E, por último, um último ponto que eu gostei da sua pergunta, Yuri, foi com relação a um assunto, agora entrando dentro do mérito do PL 2630, com relação ao artigo que você mencionou sobre imunidade parlamentar. Essa, inclusive, é uma crítica que eu tenho, que o Instituto onde eu trabalho tem, que a Coalizão de Direitos na Rede, de qual eu sou membro, também critica esse artigo. A gente considera que esse artigo ele é equivocado, ele não devia estar no PL 2630, e ele pode criar, por exemplo, uma casta diferenciada de usuários que são, por exemplo, ocupantes de cargos públicos, como os parlamentares do nosso Congresso Nacional. A gente sabe que a imunidade parlamentar é um preceito constitucional, mas estando no PL 2630, e eventualmente ele sendo aprovado, isso pode confundir para que a imunidade parlamentar também seja uma imunidade contra a moderação de conteúdo. Então, se algum parlamentar infringe alguma regra da plataforma, ele não pode se utilizar da imunidade parlamentar dele para que um conteúdo dele que está dentro de uma plataforma privada seja excluído. O que está protegido dele é o discurso público dele dentro do Congresso Nacional, a atividade parlamentar como um todo. Então, a gente defende inclusive que esse artigo da imunidade parlamentar seja removido e que as regras para a moderação de conteúdo de pessoas que ocupam cargos públicos sejam aprovadas no PL 2630, como, por exemplo, ocupantes de cargos públicos podem utilizar dinheiro público, por exemplo, dinheiro de gabinete, para aplicar dentro dos seus canais, por exemplo, no YouTube, e monetizar de modo privado esses recursos que a plataforma devolve. Eu acredito que não. Dinheiro público sendo transformado em dinheiro privado. Enfim, existem inúmeras regras. Uma delas que a gente apoia a derrubada é essa da imunidade parlamentar que você trouxe. Doutor Djalma? Olha, essa proteção em relação aos parlamentares ou às autoridades é um tema muito perigoso. Quem exerce função pública está sujeito ao escrutínio popular em todos os seus momentos. Você tem ali os princípios que regulam a ação de todo homem público. Vamos dar só um exemplo agora. 3 governadores no Brasil indicaram para integrarem os respectivos tribunais de contas suas esposas. Um nepotismo flagrante, uma violação ao princípio da impessoalidade, da moralidade. Aí você, então, como usuário da rede social, não pode fazer um meme, não pode fazer uma crítica contundente para um ato imoral dessa magnitude. Mas o ofendido está exercendo o mandato de senador, vamos dizer. Até que ponto essa imunidade parlamentar pode prevalecer em relação, por exemplo, à agressão contra mulheres, contra os tratados internacionais. Inclusive, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos já está recomendando ao Brasil uma certa modulação, um exame com base na proporcionalidade em relação ao limite da imunidade parlamentar. O parlamentar tem o direito de expressar sua opinião, palavra, seu voto, e ele é intocável. Mas na medida em que ele passa a agredir a honra de mulheres, por exemplo, ou passa a cometer atos que ofendem a moralidade pública, evidentemente que essas críticas não podem estar albergadas no manto da imunidade por se transformar em estímulo à propagação da impunidade. Mas eu gostei do Vitor quando ele falou em relação à preservação dos direitos dos usuários. Esse tema realmente precisa ser colocado na pauta. Qual é o critério que a plataforma exclui determinado perfil, determinado usuário da rede, porque discordou da sua posição? A posição, esse posicionamento da plataforma tem respaldo na lei, tem respaldo na Constituição, representa realmente uma ameaça ou é uma questão discricionária da sua conveniência?
Isso precisa realmente ser discutido, e eu acredito que se todo mundo estiver de boa fé, buscando produzir uma legislação à altura da necessidade, da expectativa da sociedade, com todos os grupos desarmados, sem essa paixão política, que você sabe, Yuri, que a paixão política cega, e a pessoa, quando está movida pela paixão, coloca de lado a razão. Então nós temos que ter um compromisso de produzir algo realmente significativo que sirva de exemplo para o mundo, tal como foi o marco da internet, o marco regulador da internet. Vitor, você quer complementar alguma coisa? Não, eu concordo com o Djalma. Eu queria aproveitar que ele trouxe também o Marco Civil para fazer uma defesa do Marco Civil da internet aqui. Passando para, por exemplo, você mencionou as entrevistas do ministro da Justiça, Flávio Dino, e a equipe do governo. Eu acho que um primeiro ponto é que o governo federal ainda não decidiu o que eles querem com relação a essa parte da regulação de plataformas. Eles decidiram que eles querem empurrar essa pauta e querem trabalhar isso dentro do Congresso Nacional, mas ainda não decidiram como. Foi aventada uma medida provisória, foi muito criticado, porque nós sabemos que medida provisória sempre é um processo muito atribulado, para um tema tão sensível não seria muito proveitoso. Muito bem feito, o governo não soltou uma medida provisória com relação a isso. Ainda existe, eles não jogaram nenhum tipo de sugestão formal para dentro do Congresso Nacional em cima do PL 2630, a sociedade civil inclusive está aguardando se isso vai acontecer ou não. Então acho que assim, o governo federal parece que quer tocar esse tema, de acordo com as entrevistas, o que tem sido saído, mas ainda não decidiu como. Então a gente ainda trabalha aqui um pouco às escuras, a gente precisa que o governo decida como eles querem fazer, para a gente, enfim, entrar no mérito desse debate com mais detalhes. Acho que esse é o primeiro ponto. Mas daí, levando em conta as entrevistas que a gente tem visto, do ministro Flávio Dino, etc., tudo indica que o governo, ou pelo menos o Ministério da Justiça, tem uma vontade de repensar parte do Marco Civil da Internet, do artigo 19, que é esse artigo que mexe com as responsabilidades das plataformas. Eu acho muito perigoso pensar uma mudança radical ou revisar completamente esse artigo, o artigo 19, tentando impor às plataformas um dever de cuidado mais forte. Isso, é entregar mais poder para as plataformas, para que elas moderem com mais força os conteúdos dos usuários, no momento que a gente precisa responsabilizar mais as plataformas, e não menos, e não dar mais poder para elas, tirar poder delas, poder social, poder econômico, etc. Então eu acho que essa questão do Marco Civil da Internet, ele tem que ser protegido e eventualmente complementado, mas não revisado. Pensar no Marco Civil, que foi aprovado em 2014, e pensar o que a gente pode complementar nele para a gente atualizar de acordo com o nosso cenário social atual, e não revisar o Marco Civil por completo. Excelente, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais JJ Debate. 10h33 agora. Agora 10 horas e 35 minutos, a gente já está se aproximando aqui do final do debate. A trazer os comentários aqui dos nossos ouvintes. Tem um comentário aqui do Hugo Ribeiro, ele é só a favor da regulamentação das redes sociais. Não se pode falar e postar o que quiser nas redes, os responsáveis têm que ter uma punição. Muito obrigado, Hugo, pela participação. Do Márcio, a liberdade de expressão não pode se tornar uma liberdade de agressão, disseminação de fake news, uma vez lançado na internet, depois se remove e já tem rodado o mundo todo. Por isso tem que ter uma lei que regulamente e que as pessoas sejam responsabilizadas. Tem comentário aqui também do Ricardo: liberdade de pensamento é diferente do que se vê hoje nas redes sociais. Obrigado pela participação também, Ricardo, e do Fábio. E tem uma pergunta aqui do Paulo, eu vou transmitir para vocês. Para vocês comentarem, que a gente falou no bloco anterior sobre a questão de blindar os políticos, Ele fala sobre essa questão do bloqueio de contas dos parlamentares, Se também seria a questão do caminho da censura, se eles foram censurados ou foi um passo para o resguardo da democracia. Seria mais na questão das decisões aqui dos ministros, do ministro Alexandre de Moraes, do STF, TSE, Começar com o Dr. Djalma e na sequência o Vitor.
Olha, tirar o parlamentar da rede social, impedir o acesso, é um excesso. Ele podia ser retirado aquele texto que foi indevidamente publicado. Como o próprio ouvinte disse, que a liberdade tem seu limite. Qual é o limite? Quando ela passa a ofender ou agredir terceiro. Mas, nesse caso, existe a sanção na órbita penal e na órbita civil. Então, o deputado ele é um representante do povo. Enquanto ele estiver investido na representação popular, ele tem que ter o direito de ter acesso à rede social. Isso representa uma violação, inclusive, à própria imunidade que a Constituição consagra. A imunidade para ter a expressão, para dizer o que ele pensa, em qualquer circunstância, sobre fatos relevantes para a vida social. Na minha avaliação, a exclusão, o bloqueio da rede social de deputados ou de senadores realmente não está compatível com a liberdade de expressão assegurada na Constituição, nem com a imunidade e as garantias que são imprescindíveis ao exercício do mandato. Vitor. Essa é uma discussão bem interessante, Djalma e Yuri, porque existe uma diferença entre a gente retirar um conteúdo, por exemplo, que é postado, né, como o Djalma falou, retira ali a postagem, a foto, o vídeo, etc., e bloquear por completo o acesso de uma pessoa a um serviço, né? Principalmente de tempo indeterminado. Isso, inclusive, foi uma discussão lá nos Estados Unidos, quando Donald Trump foi banido das redes sociais, que o Facebook, por exemplo, jogou para aquele seu Oversight Board, que é aquele conselho revisor, por exemplo, independente que eles montaram, até quando poderia ser esse bloqueio. E esse conselho falou assim, a gente não sabe até quando pode ser o bloqueio, mas não pode ser um bloqueio indeterminado. Você não pode indeterminadamente bloquear o acesso de uma pessoa a essa rede. Então, eu acho que isso é uma discussão extremamente interessante para ter regras mais específicas e claras com relação ao que é permitido colocar dentro das redes. Se o parlamentar colocou algo que é abusivo, isso tem que ser tirado, etc. E se ele for bloqueado, também tem que ter regras claras de quando ele volta, qual que é o tempo de bloqueio e etc. Ao mesmo tempo, também acho que tem que existir regras para o caso de quando os parlamentares parlamentares e ocupantes de cargos públicos, né, que estão se utilizando das redes sociais, e eles publicam, por exemplo, coisas do seu trabalho, e a população que segue eles está ali acompanhando o trabalho deles. E eles também não podem, por exemplo, bloquear um cidadão de acompanhar o seu trabalho. Isso acontece muito, né? A gente vê alguém lá critica algum parlamentar, etc. O parlamentar bloqueia o acesso daquela pessoa às suas postagens. Isso também é uma violação do direito de informação do cidadão a um trabalho público, né? Eu acho que são dois debates extremamente interessantes. Excelente, a gente já está se aproximando do fim, mas eu queria fazer uma última pergunta que é relacionada à questão da regulação dos meios de comunicação, né? Parecido aí com a questão das redes sociais, que é algo também sempre que o presidente Lula sempre bate na tecla, antes mesmo da campanha, né? Acho que talvez até no segundo mandato ele já falava isso. Queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre essa questão da regulação dos meios de comunicação. Seria também por essa questão, por esse mesmo caminho também de moderação, vamos dizer assim, de avaliação do que é divulgado, vamos dizer assim, doutor Djalma? Olha, a liberdade de imprensa é consagrada na Constituição. Isso é uma conquista também da civilização. Desse negócio de regular a mídia, regular a imprensa, o que é que a imprensa pode e o que não pode publicar, isso é o primeiro passo para o autoritarismo. As empresas de comunicação é que têm que ter a consciência de que têm compromisso com a verdade, informar com neutralidade, com imparcialidade, inclusive para ter a audiência assegurada, para ter a respeitabilidade dos seus ouvintes. Quem utiliza de subterfúgios, quem informa equivocadamente, ou quem se abstém de ter preocupação com a verdade, acaba pagando caro e vai ser punida pelo próprio consumidor, que é o seu ouvinte. Na minha avaliação, regular a mídia, regular a imprensa, é um indício de que está buscando fazer a opção pelo autoritarismo. A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão estão asseguradas na Constituição e todo jornalista tem o direito de expressar a sua opinião e de falar o que quiser. Tem que ter compromisso com a verdade e, se cometer calúnia, injúria ou difamação, deve ser punido criminalmente e responder civilmente por seu abuso, pela sua ilegalidade.
Vitor. Oi, Yuri. Eu acho que, enfim, esse também debate de regulação da mídia, de meios de comunicação, a gente volta para aquele ponto, assim, também o governo não expressou nenhum posicionamento oficial, né? A gente se baseia nas entrevistas, em coisas do passado que foram faladas, etc. Mas, assim, não existe nenhum, até onde eu sei, né? Não existe nenhum tipo de formalização de posição do governo com relação a esse tema. Então, a gente se baseia em entrevistas, em coisas mais informais. Até onde me parece, a regulação de mídias, de imprensa, está menos, o debate dentro de estados democráticos, né, pensando democracias, não estados autoritários, está muito mais focado na questão econômica, de poder econômico, do que de conteúdo em si. Ou seja, ela está mais direcionada para a não formação de monopólios ou oligopólios que controlem todo o mercado de imprensa em um país. A gente vê, por exemplo, legislações europeias, como a francesa, se não me engano, que regula, por exemplo, que uma empresa ou um conglomerado empresarial não pode, por exemplo, ter mais do que 30% de todo o mercado. Então, assim, é uma regulação de meios de comunicação, mas econômica, né? Não diz nada com relação ao conteúdo. A liberdade de imprensa está totalmente garantida. Então, me parece que esse debate vai mais por esse caminho. E aqui no Brasil, inclusive, já existem regras para isso, né? A gente tem regras para as emissoras de rádio e televisão, a gente tem regras, por exemplo, na nossa Constituição Federal, né? Se a gente for lá ver os artigos 221, 222, o artigo 222 já traz, por exemplo, algumas regras contra monopólios, contra poder estrangeiro sobre a mídia nacional. Então, não pode ter mais de X% de dinheiro estrangeiro investido dentro da mídia brasileira, etc, etc. A gente tem a lei de telecomunicações, a 9.472 de 97. Então, acho que, assim, me parece que o debate de regulação de meios de comunicação está mais focado nessa questão econômica, ou deveria ser mais focado nessa questão econômica, do que necessariamente na de conteúdo, que essa, sim, como o Djalma trouxe, tem que ser sempre defendido o direito de imprensa, liberdade de imprensa, dos jornalistas, e etc. A gente viu muito no governo passado grandes ataques a jornalistas, extremamente difícil pensar a situação dos jornalistas nesses momentos de ataques. Então é preciso que, na volta de um governo um pouco mais democrático, é preciso que os jornalistas sejam defendidos, a liberdade de imprensa seja fortalecida novamente, seja valorizada novamente, o que me parece que não foi feito no governo anterior. Ok, a gente está encerrando o debate, a gente queria só abrir para as considerações finais. Doutor Djalma. A propósito desse tema aí, que foi bem abordado pelo Vitor, uma proibição que devia ser inserida na lei era o pagamento de publicidade institucional no ano da eleição. Isso interfere no processo eleitoral e compromete, inclusive, a normalidade do pleito, porque o veículo que recebe uma quantidade expressiva de dinheiro no ano da eleição tende a não fazer crítica ou se alinhar na candidatura daquele que o propiciou esse benefício. Por fim, nós precisamos, para resolver esse trauma que resultou no grande evento trágico do dia 8 de janeiro, fazer uma análise das suas causas, da efetividade, ou o Senado votar o novo Código Eleitoral. O novo Código Eleitoral, no artigo 342, obriga que o código-fonte, que foi a razão determinante dessa confusão toda, que criou essa instabilidade na nossa democracia, esse abominável ato de ir para a porta de quartel, de invadir parlamento, tudo isso podia ser resolvido se o Senado tivesse votado o novo Código Eleitoral, que já foi aprovado pela Câmara, cujo artigo 342 diz que é direito de fiscalização de auditoria contínua e perene nos códigos-fontes, que foi a razão de toda essa celeuma. Nós temos que reavaliar a questão do voto impresso, esse tema do direito eleitoral aí, do novo Código Eleitoral, enfim, com transparência, com serenidade, pensando sempre em produzir uma legislação que atenda à expectativa da sociedade para garantirmos a longevidade da nossa democracia. Vitor, para as considerações também.
Eu acho que a questão da regulação de plataformas ela é algo que tem que ser levado muito a sério no Brasil. É um tema mundial e eu acho que o Brasil não pode se deixar distante dele, correndo o risco de ficar atrasado no tema. Então, enfim, a Europa já avançou muito na questão de regulação de plataformas, né? Nós temos lá a DSA e o DMA, que são duas leis europeias com relação ao assunto. Se o Brasil fica para trás nesse debate, ele se atrasa, depois tem que correr atrás. A gente tem que fazer como foi o Marco Civil. O Marco Civil, o Brasil foi pioneiro nele. O Brasil foi uma liderança mundial. O Brasil tem que sentar, se aprofundar, chamar todos os setores multissetorial, para fazer um debate profundo sobre regulação de plataformas, para que a gente encontre um desenho regulatório que proteja a liberdade de expressão, que proteja a privacidade, que proteja o direito dos usuários, que consiga endereçar os problemas atuais que a gente vê, consiga dar responsabilidade para quem pratica abusos, para quem pratica atos ilegais. Então, eu acho que a minha defesa vamos tratar de regulação de plataforma de forma muito séria, colocando todo mundo na mesa e fazendo um debate profundo, que o Brasil tem a ganhar com isso, e tem a ganhar acompanhando o debate mundial sobre o assunto. E muito obrigado pelo convite, Yuri e Djalma, foi um prazer. Excelente, eu queria agradecer. A gente conversou hoje no JJ Debate com o Djalma Pinto, advogado, mestre em ciência política, Vitor Dúriga, coordenador de relações institucionais do Instituto Vero, membro da Coalizão de Direitos da Rede. Muito obrigado pela participação dos dois, obrigado também pela participação do ouvinte internauta, agora 10h48.